Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, deixe seu like, seja bem-vindo. Aqui nesse canal eu acompanho os preços de hardware de PC e de games, assim como a gente traz testes de gameplay, testes de jogos, análises, testes de hardware e a gente também fala das novas tecnologias que estão saindo por aí. E hoje eu lhes trago um comentário sobre as novas tecnologias da AMD Radeon. As novas placas de vídeo da AMD saiu ontem, mas infelizmente só as placas topo de linha high-end. Ainda as placas intermediárias e as placas de entrada, ainda infelizmente não tem previsão de saída, infelizmente. Mas como a gente já tem um certo conhecimento dessas empresas, a gente está estimando que as placas de entrada e intermediária devem aparecer até o meio de 2021. Então, cara, daqui até ali agosto de 2021 vai ter muita água para rolar, vai ter muita coisa entrando no mercado. Bom, essas placas vão baratear o preço das atuais? Ainda não, porque elas ainda não chegarão no mercado aos poucos. O mundo ainda se recupera da recessão, o mundo se recupera ainda da pandemia, a pandemia está voltando na Europa, ainda o cenário não é bom. Então ainda a gente não vive uma situação de normalidade mundial, então a produção mundial ainda está afetada. E casando com isso, a demanda de produtos de hardware no mundo inteiro está alta, tá? Não é só Brasil não, é no mundo inteiro. Então infelizmente os produtos, eles demorarão mais tempo para chegar ao mercado. A prova disso é a Nvidia, que lançou suas placas há quase um mês atrás e que ainda não estão no mercado. Se nem nos Estados Unidos está tendo 3080, 3090, imagina no Brasil. Então a situação ainda vai ser lenta. Então a queda de preços, infelizmente, vai demorar um pouco a mais para a gente ver. Eu acredito que a partir do meio de 2021 é que a situação deve dar uma acalmada no mundo inteiro. Tanto em relação à oferta, a placas de vídeo no mercado, quanto em relação a uma redução de preço se o dólar estiver próximo dos R$5, se ele não escalar acima dos R$6, que é uma dúvida também que a gente tem, que a gente não consegue prever com exatidão, porque a economia envolve a pandemia, envolve a política nacional, a política externa, então é uma coisa muito complicada de você prever. Bom, pessoal, a AMD falou que as suas novas placas, sua nova arquitetura RDNA2 vai ter um ganho de performance de até 2 vezes em comparação a 5700 XT. Não leve ao pé da letra, mas o interessante é que vai ter um expressivo ganho de performance, assim como a Nvidia mostrou que as suas placas teriam até 2 vezes o desempenho da 2080. Em relação a consumo, ela é 50% mais eficiente do que a arquitetura anterior. E agora eles conseguiram entrar no DirectX 12 Ultimate, trazendo a última experiência para os jogadores em termos de tecnologia. Entraram, enfim, no Ray Tracing, agora as RDNA2 vão ter aceleração por Ray Tracing via hardware e via software, que é uma coisa muito legal, porém, ainda eles não possuem tecnologia semelhante ao DLSS, mas eles deixaram claro que estão trabalhando aí num DLSS aí da AMD, uma espécie de um upscaling para otimizar o uso do Ray Tracing. Ainda está em desenvolvimento, então a AMD já prometeu uma resposta à Nvidia para essa tecnologia. Com relação ao Nvidia Broadcast, nada. Então nada com relação a lag, nada com relação a live, nada com relação a streaming, nada com relação a estúdio. Ainda a AMD vai ter que correr atrás com relação a isso, com relação à Nvidia, Então, pelo menos o Ray Tracing chegou. A otimização do Ray Tracing é uma coisa futura, então essas placas aí da AMD novas, elas ainda devem até perder feio com relação às placas da Nvidia, e não tem uma tecnologia ainda similar ao DLSS, mas o futuro é promissor, porque a briga vai ser boa entre as duas gigantes. Bom, pessoal, uma outra tecnologia legal que eles apresentaram é o Rage Mod Overclocking, que é uma tecnologia da AMD onde a placa faz um overclock automático de acordo com a necessidade de desempenho. Então você está buscando travar 120 quadros, ela está ali 110, 115, ela faz um overclock automático nela mesma para cravar os 120. Eu achei isso legal, é interessante, a gente vai ter que ver isso na prática, tá? E também tem uma nova tecnologia que a AMD prometeu, que é o Smart Access Memory,
que é uma tecnologia onde ela otimiza o fluxo de dados entre os seus processadores Ryzen 5000 e entre as naves 6000. Então, ou seja, o fluxo de dados de memória vai ser otimizado e vai ter ganho de performance. Agora sim vai fazer sentido você casar um processador da AMD com uma placa da AMD, porque até então não fazia tanta diferença assim de desempenho. Mas a partir do Smart Access Memory, ela promete uma otimização com a série Ryzen 5000. Os processadores Ryzen 3000 e 2000, ela não falou nada a respeito, então a gente está imaginando que essa tecnologia vai estar nas naves 2 para Ryzen 5000, é isso que ela apresentou. E com relação a 5700 XT, ela está falando que em 4K ela conseguiu o dobro de performance nos jogos que ela apresentou. Foi o Battlefield 5, Doom Eternal, Forza Horizon 4, Resident 3 e Shadow of the Tomb Raider. Ela apresentou 3 placas, começando com o RX 5800 comum. Ela vai ter 60 unidades computacionais, um clock de 1815 e um boost de 2105. Esse boost é o máximo que ela vai poder chegar. Então as placas da AMD elas têm um clock variável. O que é isso? Ela tem uma base que é 1815, então ela oscila a performance de acordo com a necessidade. Na prática, tipo uma espécie de um overclock automatizado, né? Ela tem um cache de 128 MB, 16 GB de memória GDDR6. Isso aqui é bem interessante, principalmente para 4K. E 250 watts de consumo energético, uma coisa que eu achei incrível, porque esse consumo aqui, para você ter uma ideia, é, se eu não me engano, abaixo da 5700 XT, quer dizer, ela tem uma performance até o dobro em 4K, consumindo menos energias. Esse 250 watts de consumo aqui equivale a uma RTX 2070, 2060 Super aproximadamente, quer dizer, um consumo bem interessante, uma 2070, uma placa que é a superior. Em 1440p ela comparou a 6800 com a 2080 Ti. A 6800 ganhou da 2080 Ti com uma boa margem. Em apenas alguns games que a margem não foi tão expressiva, que é o caso do The Division 2. Porém, ela não mostrou os FPS da concorrência, né? Então, a mesma coisa que ela fez, a mesma coisa que a Nvidia fez com a 3070, a AMD fez com a sua 6800, ou seja, a 6800, no meu ver, é uma placa que vai competir com a 3070. Elas vão ficar ali concorrendo entre si. Qual é melhor, a gente vai ter que esperar os testes futuros. Em 4K, com relação a 2080 Ti, a diferença já é mais parelha, já não é tão grande assim. Os ganhos mais expressivos foram em Battlefield 5, em COD, em Doom Eternal e em Forza Horizon 4, mas é interessante que ganhou praticamente em todos os jogos, com um empate técnico em Wolfenstein e em The Division. Uma outra placa que ela apresentou é a 5800 XT. Cara, eu não entendo a AMD com relação a isso. Ela poderia colocar assim, ó, 5700, 5800, 5900. Ela poderia fazer isso, porque esse negócio de 5800, 5800 XT até confunde o pessoal. Tem leigo que pensa que é a mesma placa, ou então que a XT é uma versão só overclockada. E não é. A 5800 XT é uma versão realmente, uma outra realidade, uma outra placa. Então a AMD tem que ficar atenta a isso, cara, mudar o nome das placas, a criar nomes mais para distanciar uma placa da outra melhor. A 5800 XT tem 72 unidades computacionais, 12 a mais do que a comum. Tem um clock de 2015, quer dizer, praticamente o boost da outra, e o boost de 2250. Também 128 de memória, 16 GB também de memória, de memória VRAM, e 300 watts de consumo, quer dizer, 50 watts a mais. Então esse consumo aqui já é mais pesado, já é um consumo próximo de uma 3080. E realmente é a placa que ela deve competir, porque a AMD comparou ela justamente com a 3080, que tem um consumo de 320 watts contra a 6800 XT 300 watts. Então ela consome menos do que a 3080. Em relação a 1440p, ela comparou a sua placa com a placa da concorrência. Olha que interessante, em Battlefield 5 ela ganhou por uma expressiva margem. Agora nos outros jogos ficou parelho, ela ganhando na maioria dos jogos. Ela ganhou em Borderlands 3, em COD, em Doom Eternal, em Forza Horizon, e ela ganhou em Shadow of the Tomb Raider e em Wolfenstein. Mas em Wolfenstein Gear 5 é quase um empate técnico, e a concorrência ganhou em The Division. E a concorrência também ganhou em Resident 3, mas por uma leve margem. Então a gente vai ter que ver isso na prática, mas o bom disso é o seguinte, que as placas são bem próximas, e o consumo da AMD está até ligeiramente melhor. E isso é uma coisa interessante. Em 4K, em comparação a 3080, o mesmo cenário se repete. Em Battlefield 5 tem uma vantagem expressiva para a AMD. Ela ganha em COD e em Forza Horizon com uma margem apertada, e o resto é quase um empate técnico, como em Doom Eternal empate técnico, em Gear 5 empate técnico, em Shadow é um empate técnico. A concorrência ganhou dela
em Resident 3, em Wolfenstein e ganhou em The Division, tá? Então assim, são placas muito parelhas, mesmo em 4K. Porém, esses testes aqui, pessoal, são sem Ray Tracing. Ray Tracing ainda para as placas da AMD ainda vai passar por um bom processo de otimização. Então assim, não é uma coisa que vai ser aprimorada agora, é uma coisa mais futura. Bom, por último, a AMD apresentou pra gente uma comparação da sua placa 6800 com relação a 3080 com a sua nova tecnologia Rage Mod e o Smart Access Memory ativado. E ela promete um ganho bem expressivo, relativamente bem expressivo em alguns jogos de desempenho, de 6 a 13% em jogos como Hitman 2, Gear 5, Forza Horizon, Borderlands. E um ganho bem ligeiro em Dual Eternal, em Resident Evil 3 e em Wolfenstein. Então isso aqui, cara, esse ganho aqui que ela promete com o Rage Mod, com o Access Memory, é se você utilizar um processador Ryzen 5000 casado com a 6800 XT. Você vai ter um gazinho aí a mais com relação a 3080. Eu, sinceridade, não achei um ganho muito expressivo não, tá? Eu esperava mais dessas duas tecnologias casadas. Enfim, a AMD mostrou a sua placa mais poderosa, RX 5900 XT, apelidada de Big Nave, com 80 unidades computacionais, a única diferença dela para a 6800 XT, 8 núcleos a mais. E ela estava explicando que com o Ray Tracing ativado, a perda de performance é de até 8%. Eu quero ver isso na prática, porque eu achei a perda de performance ligeira, né, cara? Até 9% pra você ver. O Battlefield 5 apenas 6% a diferença do Ray Tracing ativado. Eu achei isso muito pequeno, eu quero só ver se isso vai se concretizar na prática. Enfim, ela comparou a sua 6900, sua Big Nave, com a 3090. E é interessante que ela demonstrou que ela está ganhando em vários jogos e perdendo em alguns. Está bem parelho o resultado das duas placas. Porém, esses resultados em 4K com relação a 3090 é com o Rage Mod e o Smart Access Memory ativado. Então, assim, o que eu concluí dessa apresentação da AMD é assim: enfim, a AMD conseguiu encostar na Nvidia, conseguiu ter tecnologia e performance para competir no high-end. E isso é muito bom para o mercado, isso tende a forçar o surgimento de novas tecnologias, a Nvidia se mexer, aos preços abaixarem, a concorrência só tem a ganhar o consumidor. E o preço dessas placas vão ser lançadas nas seguintes datas: no dia 18 de novembro vão chegar a 6.800 e a 6.800 XT, isso nos Estados Unidos. Dia 8 de dezembro chega a 6.900. Bom, os preços, a 6.800 comum foi lançada por $580, $80 a mais do que a 3070, que é a placa que ela vai competir. Eu achei uma diferença muito alta, tá? Eu achei que aqui caberia uns 550, né, AMD? Ou então você colocar ela numa versão de 12 GB pelo mesmo preço da 3070, né? Acho que faltou esse planejamento. Eu acho assim, 12 GB, imagina, 12 GB o mesmo preço da 3070, aí mataria a 3070, seria uma concorrência mais ferrenha. Com $80 pra você ter 16 GB, você ter o dobro de VRAM também eu acho muito salgado. A mais no Brasil, né, que 80 aqui vira R$800, né, vira R$600, é uma diferença alta. Mas vamos ver na prática o que vai acontecer. A 6800 XT, ela realmente foi a placa mais atrativa que teve aqui em preços. Ela foi lançada por 650, $50 a menos com relação a 3080. Poderia até ser uns $600 para realmente dar uma garfada forte na Nvidia, mas isso aqui é legal porque as placas estão bem parelhas. E a 6900 XT, bem interessante também, foi lançada por $1.000, $500 a menos do que em relação a 3090, então realmente uma diferença bem alta. Então para games é uma placa que, se for concorrer realmente com a 3090, ela faz bastante sentido. É isso aí, pessoal. Infelizmente o preço, cara, dessas placas para influenciar nas atuais vai demorar. São as placas topo de linha, são as high-ends, ainda as intermediárias e as de entrada vão demorar a chegar. Eu acredito que do meio para o final de 2021 deve pintar as placas mais baratas, tanto da Nvidia quanto da AMD, dessa nova leva de geração. Mas isso ainda vai demorar para a gente sentir realmente impacto em preços, ainda mais no Brasil. Essas placas no Brasil, estou prevendo que elas vão chegar, infelizmente, no final de dezembro, mesmo as 6800, 6800 XT. E o preço é incerto no Brasil porque depende muito do dólar. E o dólar a 5, 5,50, as empresas estavam multiplicando por 8. Se o dólar escalar acima de R$6, aí já não sei mais. Mas por 8 você já tem uma ideia de quanto mais ou menos vai chegar. Infelizmente, não é muito animador a realidade para a gente. Então essas placas tendem a chegar no Brasil
a partir de R$4.000 para cima, tá? A gente está estimando aí a 6.800 na faixa de 4.500 a 5.500, a 6.800 XT na faixa de 5.500 a 6.500 e a 6.900 na faixa de 7 a 8 mil reais. Infelizmente, a realidade do Brasil. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no Giga, pior que tá não fica, tamo junto, até a próxima.